Graça e paz a todos. Bem-vindos ao canal Aprofundando-se na Palavra. Hoje vamos dar continuidade a um assunto muito interessante que, na realidade, fala com toda a nossa vida cristã. Não só precisamos nascer, mas precisamos crescer para alcançarmos o prêmio da nossa vocação. Então, nós vimos em Gênesis que no capítulo 1, versículo 1, ali nós temos o relato da criação de Deus. Muito embora o versículo 2 parece que é uma continuidade, mas não faz sentido, porque a terra estava sem forma e vazia, havia trevas, Deus criou ela assim, tá? Então a gente tem a noção de que ali ele está dando o processo da formação, mas na realidade ele está passando a restauração da terra, porque a terra estava numa calamidade. Tá? E Deus foi restaurando passo a passo. Vemos que isso tem tudo a ver também com a nossa vida cristã. É assim que Deus fala, com figuras, com parábolas. Ele vai usando coisas para ir mostrando, para que a gente possa ir tendo entendimento e sabermos, conhecermos com profundidade aquilo que Ele tem preparado e tem feito no seu propósito para conosco. Então, nós vimos que existem algumas coisas que são necessárias para que haja vida. Ali tudo a questão era a vida. Desde o princípio Deus colocou o quê? Criou o homem, colocou diante de uma árvore chamada Árvore da Vida. Quando Jesus veio, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Tá? Ele mesmo falou que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, a Bíblia se trata de um livro essencialmente falando sobre vida, porque Deus é vida, Jesus é vida. Tá? O Pai, o Filho, o Espírito, eles trabalham para transformar aquilo que está caído, para restaurar e transformar em algo glorioso. E é isso, nesse processo que nós estamos passando. É muito importante nós sabermos os estágios, os momentos, as situações que estamos passando até crescer a estatura de varão perfeito. Porque, na realidade, nós temos um caminho que nos foi proposto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas muitas vezes nós entendemos isso apenas como um nascer de novo. O nascer de novo é que nem nós temos um filho, ele nasceu. E daí? E agora? Tá? E agora? Só vai ficar como um nenenzinho? Então, é muito gostoso que, vendo esses versículos e esse assunto, eu lembro quando eu estava na faculdade estudando uma embriologia, e ali era tão gostoso que a união do espermatozoide fecundando o óvulo, e ali não tinha vida ainda, mas estava começando a gerar vida. E nós vimos que esse é o que o Espírito estava fazendo, estava gerando vida. Mas precisava acontecer outras coisas depois. Mas assim como no homem e na mulher, houve a fecundação, o óvulo vai sendo produzido e vai acontecer, uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra, até chegar o momento onde se dá à luz uma criança. E é muito legal vendo que uma coisa vai levando a outra. Era uma coisa que me chamava muita atenção, como ali está o mistério da vida, como que ocorre a restauração da vida. É muito importante nós sabermos, é a nossa história, é simplesmente a nossa história. E se nós não soubermos adequadamente isso, nós podemos ter dificuldade no nosso crescimento e até mesmo não alcançarmos um bom crescimento. E a carreira que foi proposta, olhando para Jesus, aquela carreira que Paulo falou que almeja o primeiro lugar, né? E que nós também devemos desejar. Então nós vemos que no versículo 2, o Espírito parou sobre as águas,
para que houvesse essa gestação na mensagem anterior, nós falamos sobre isso. Hoje nós queremos dar o título desse estudo hoje como a Palavra de Deus. Porque no versículo 2, tá? Deus disse, né? Está lá escrito, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Uma coisa que a gente não percebe, a gente presta muita atenção na luz, e houve luz. Mas o que causou a luz? A palavra de Deus. Ele disse, e disse Deus, ou seja, a palavra proferida da boca de Deus. Fez o quê? Que houvesse luz, que desse a luz. Tá? Por quê? Só havia trevas. E a nossa Bíblia na nossa mão, né, não mostra a Nova Jerusalém celestial, que lá não haverá mais noite. Deus, as trevas, a noite não tem nada a ver com Deus. Deus é luz. Deus é luz. Mas ali só havia trevas. Mas precisou o Espírito pairar e, por fim, o próprio Senhor proferir uma palavra. Haja luz. E é interessante, até o tempo verbal é uma ordem, é uma ordenância para que aquilo ocorresse, para que aquilo acontecesse. E a resposta foi, e houve luz. Instantaneamente. A partir do momento que Deus declarou aquilo, profetizando sobre aquela situação, a luz chegou. Ou seja, foi dada a luz. E a luz é a vida. Tem muitos versículos, nós vamos ver algum, né, que mostram como a luz e vida estão sempre juntas. Então começou a surgir, sabe, algo novo ali naquela terra. Assim como nós. Isso representa nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tínhamos em Adão, logicamente falando, tínhamos a oportunidade de se alimentar da vida, porque a proposta era isso. Só precisávamos comer da vida, sabe? E às vezes nós não percebemos isso, porque no nosso dia a dia cristão, às vezes nós estamos preocupados em não falar palavrão, em não roubar, em não matar, e não fazer determinadas coisas. Embora tudo isso seja bom, mas isso não é vida. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que tudo isso é morte. Por quê? Porque é a árvore do conhecimento do bem. Fazer o bem não quer dizer nada. Se a fonte não for Jesus, como a nossa vida, a vida dele sendo gerada em nós, e essa vida começa a se manifestar, e a expressão dela, sim, vai ter o bem, mas o bem de Deus, produzido pelo poder de Deus, pela presença de Deus, pela natureza de Deus. É isso que quer. Então, da mesma forma, Deus quer se trabalhar como vida. Por isso que Jesus diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ou seja, nós vamos crescer espiritualmente e ter uma vida abundante. Ele falou, né, que ele veio para nos dar vida. E vida com abundância. Não é simplesmente nos gerar, mas uma vida que possa crescer abundantemente e chegarmos à estatura de varão perfeito, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, todas essas coisas são muito importantes, porque a palavra de Deus é que fez acontecer a coisa. Então, nós precisamos do Espírito trabalhando algo no nosso coração. Né? Olha só, falando a respeito do Espírito Santo, olha o que Jesus disse lá em João 16, 8. E quando ele vier, que ele disse que ele tinha que ir. Por quê? Porque quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, como é que vem essa libertação? Como é que nós somos convencidos? Por causa do Espírito Santo que vai se trabalhando em nós.
pairando sobre essas trevas que existem em nós quando não éramos salvos ainda. Mas Ele estava preparando, Ele estava trabalhando em nossos corações para nos converter, para nos convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, é um trabalhar do Espírito Santo que vai produzindo vida. Mas tem que haver a palavra de Deus. Quando Ele diz, haja luz. Então chegou aquele momento. Não é mais uma incubação, mas é um nascimento. É uma criança que não está sendo gerada na barriga de sua mãe, tá? Que foi semeado, tá? No óvulo, o espermatozoide, e foi trabalhado, fecundado, foi produzindo, até que chegou depois de 9 meses o fim da gestação, o nascimento propriamente, vir à luz. A mulher está dando a luz. Não é à toa que nós temos algo similar com a palavra, que quando a luz vem, a vida começa a chegar. Amém? Isso significa que o Espírito Santo está gerando algo no homem. E se este homem der ouvidos, nele raiará a luz do primeiro dia. Então, o Espírito vem trabalhando no coração, mas você pode fechar o coração e recusar o Espírito Santo. Sabe que é uma loucura fazer isso. Nós cristãos, nós temos que estar sempre se abrindo ao Espírito, porque sem isso a palavra não vem. Primeiro o Espírito vem, depois a palavra vem, e a palavra vindo, ela produz algo em nós diferente. Então, é necessário que isso aconteça para que a luz venha do primeiro dia, ainda que seja uma luz tênue, fraca, mas agora você pode ver. Imagina que você está numa escuridão toda e eu acendo um fósforo perto. Você talvez de longe não vai ver nada, mas ali ao redor desse fósforo você já começa a enxergar. Enxergar significa discernir, tá? Algo vai sendo revelado pela luz. Então, olha que interessante, o novo nascimento vai nos proporcionando agora gradativamente uma revelação, um entendimento, um conhecimento sem o qual ninguém verá Deus. Amém? Isso é muito importante. João 3,6 diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha que interessante, nascido do Espírito. Quando é que nós fomos nascidos do Espírito? No dia lá que nós aceitamos, a gente não entende, mas o Espírito já estava sendo gerado em nós. Ele já estava pairando sobre essas trevas que nós tínhamos sobre nós. E o Espírito foi produzindo até que chegou o momento de dar a luz. Ele nos convenceu, nós aceitamos a Jesus e a luz raiou em nossa vida. Tivemos um novo nascimento, uma restauração de Deus. Como é que Ele faz? Então, isso é muito importante sabermos. Somente depois do pairar do Espírito, tá? Pairando, é que podemos ter a chegada da luz, trazendo luz a uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, é assim que nós somos gerados. É assim que nós fomos gerados e é assim que todas as coisas vão sendo geradas em nós. Nosso crescimento vai tendo esse processo todo que é muito importante nós entendermos, para que você conheça qual altura e profundidade que você tem em Deus. Sabe? Nós somos salvos porque Jesus morreu pelo nosso pecado, mas nós nascemos de novo pela sua ressurreição. Então, é esse trabalhar. Nós precisamos tanto morrer por um lado como viver por outro. Temos que morrer para o mundo para vivermos para Deus. Nós temos que morrer para o pecado, mas vivermos para Deus. Mas você concorda comigo que você não morreu totalmente por pecado logo que você nasceu? Ainda tem muito de escuridão. Quando começou a haver luz ali, ainda uma luz muito fraca, muito tênue, tá? Até chegar
ser dia perfeito, como a palavra de Deus nos ensina, que vai acabar com todas as trevas, toda a escuridão, e só não haverá mais noite, só haverá na Nova Jerusalém, só haverá dia, o sol da justiça raiando. Não haverá mais noite. Noite mostra escuridão, mostra trevas, mostra abismo. Isso não tem nada a ver conosco. O Senhor estava restaurando ali a terra, e da mesma forma que Ele está se trabalhando em nós, conforme essa ação desses 7 dias que ali em Gênesis mostra, for acontecendo, nós vamos tendo um crescimento. Primeiro a luz vem para nos trazer um novo nascimento, mas depois ela vai crescendo para que possamos crescer espiritualmente. Esta luz que raia em nós, esse Espírito, né, de Deus raiando em nós, precisa crescer. É Ele que chega à estatura de varão perfeito. Não é este corpo, não é esta alma, sabe? A minha alma tem que se sujeitar e ser guiada pelo Espírito para que nós possamos alcançar aquelas coisas que são propostas por Deus para todos nós, que muitos já nem sabem, nem procuram saber. Então, Mateus 12, 37 diz assim: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Olha que situação que fica, tá? Mostrando como a palavra ela é importante. Nenhum outro ser, tá, nessa terra tem o falar. Essa oportunidade que Deus nos deu, esse dom precioso de poder falar. Tá? Quando nós crescemos espiritualmente, a nossa fala vai mudando. Assim como uma criança vai gaguejando, vai aprendendo a falar, mas não tem. Agora, você chega à estatura de varão perfeito, na vida humana, vamos dizer assim, humanamente crescendo, você tem muito mais recursos alcançados pelo falar. E pode fazer muitas coisas pelo falar, muito diferente de uma criança. Mas sem crescimento nós não podemos usar. Então, muitas vezes nós queremos profetizar, mas não temos maturidade para profetizar. Profetizar é falar. E quando você profetiza, tem que acontecer. Mas por que às vezes você fala e não acontece? Você até deseja e fala: se tudo que ligar nessa terra será ligado no céu. Mas tudo isso tem um momento exato. Se você não tem um aprendizado espiritual, um crescimento espiritual, você não vai conseguir. Não vai conseguir, porque não é a vontade humana. Eu quero profetizar e vou profetizar que isso, aquilo, e vai acontecer só porque eu estou falando. Não. Lembra? O Espírito gera isso dentro de nós. E aí nós falamos, confessamos com a boca, e aquilo começa a acontecer. Mas isso vem de uma ação do Espírito em nós. Sabe? Nós não podemos simplesmente chegar e falar isso através dessa boca, desse corpo, tá? E com essa vontade de profetizar. Não basta. A profecia é algo que vem pelo poder de Deus, é algo espiritual. E tudo isso que nós falarmos, nós podemos falar qualquer coisa da palavra e acontecer. Nós podemos. Mas quando? Como crianças infantis? Não. Então, isso requer maturidade. Quanto mais maturidade espiritual você alcançar, mais você vai ter essa possibilidade de gerar coisas através da palavra. Amém? Isso é muito importante mesmo. Porque sem isso nós não conseguimos fazer. Então, nós temos que aprender a fazer essas coisas. Nós precisamos aprender a gerar essas coisas, mas crescendo espiritualmente. Muito importante mesmo. Todo mundo quer profetizar, mas ninguém parece que quer crescer. Crescer tem um preço a pagar, queridos. Tá? Então, Isaías 43, 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos.
agindo eu, quem impedirá? Então você vê a ação de Deus e que pode ser repercutida em nós, até dentro de determinado contexto, poderia nós falando isso de nós mesmos. Mas por quê? Porque estamos vivendo a palavra. Há poder em suas palavras. Nós precisamos aprender a crescer espiritualmente. O cristão, ele entende que o Espírito, ele nasceu e ele tem um Espírito nele que habita, no Espírito Santo que também está dentro de nós, mas ele não percebe que o Espírito Santo está aqui para nos guiar em toda a verdade. Não é isso que a Bíblia diz? E o que significa esse guiar? Crescer, crescendo. Ele vai nos ensinando a utilizar essa nossa vida espiritual. E conforme nós vamos crescendo, tá? Nós vamos fazendo coisas que humanamente não é possível se fazer. Tá? Falar e acontecer, falar papagaio fala também, não é? Não é a brincadeira que fala, né? Papagaio, até papagaio fala, mas nem por isso acontece nada. O homem, humanamente falando, tá? O poder da palavra dele é grande. Você vê um filho, um pai que fala com seu filho e ele tem que obedecer. Então, por quê? Tem um poder, a palavra tem um poder. Agora imagina isso no reino espiritual, no mundo espiritual. E isso nós alcançamos o quê? Quanto mais nós nos sujeitarmos ao Espírito, muito mais nós andarmos no Espírito. É triste, mas eu fui batizado, eu tenho de cristão 51 anos de vida cristã. E quanto tempo até um dia que eu fui aprender. Porque a gente acha que a gente está andando no Espírito, que a gente está fazendo as coisas no Espírito, mas um dia chega a revelação do que é isso. E isso transformou totalmente a minha vida, porque agora eu vi outra realidade dentro de mim, que se eu deixar ela se manifestar, tudo posso naquele que me fortalece. Você vê, não em mim mesmo. O Paulo não pode nada. A alma do Paulo não pode nada. Agora, o Espírito que o Paulo tem dentro dele, que habita no Espírito de Deus, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Então, é muito importante entender essas coisas. Tá? Isaías 43, 1 também diz assim, ó, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó, criar, formar, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, você vê duas naturezas ali. Deus precisa tratar com a nossa natureza humana e tratar com a nossa natureza espiritual. Mas à medida que a natureza humana vai se submetendo, se subjugando à natureza espiritual, aí quem está no comando é espiritual. Então o que você vai ver? Ações espirituais. Você vai ver coisas espirituais acontecendo que humanamente nós não podemos fazer, mas porque estamos sob a guia, né? A orientação do Espírito Santo. Então, ser cristão é viver Cristo. Ser cristão é viver Cristo. E Cristo é a vida eterna que veio habitar dentro de nós. Por isso que nós passamos também a possuir a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó, nosso Senhor. Ele não veio, te deu a salvação, foi embora. Não, ele se tornou seu Senhor. Se ele é seu Senhor, você tem que se submeter a ele. Mas o cristão quer bênçãos, quer as promessas de Deus, quer isso, quer aquilo, mas se submeter a Cristo. Se você acorda de manhã e fala, Senhor, o que queres que eu te faça hoje, Senhor? Espírito Santo, me mostra o que eu tenho que fazer. E ainda que aconteça alguma coisa que contraria você, tá? Você vai fazer?
Porque é fácil, me guia em toda verdade, desde que seja aquela verdade que vai me abençoar, que vai acontecer coisas boas em mim. Mas se ele te mandar ir lá pregar na cadeia para alguém, e se ele te mandar para você entrar lá na favela e pregar para alguém, e agora? Eu acho que não foi Deus que falou isso não sei não, tá? Isso aí foi coisa da minha cabeça. Então, crescimento espiritual tem a ver em submeter-se ao Espírito. Ele não pode gerar essa vida espiritual dentro de nós se nós não submetermos a Ele. Ele está ao nosso redor, Ele está dentro de nós, Ele está pronto para cuidar e dirigir a nossa vida, mas Ele não te força. Na hora que você nega o teu eu, né, a tua alma, o teu ser humano e se submete ao Espírito Santo de Deus, você vai começar a ter transformações. Conforme você deixa ele se mover dentro de você, tá? Respirar o Espírito, sabe? Deixar ele te envolver, você vai sentindo coisas diferentes que vai te transformando e você vai aprendendo a ser guiado pelo Espírito. E nós precisamos nos encher do Espírito, porque se nós não enchermos do Espírito, nós não vamos ter a nossa azeite, a nossa lamparina, que é o Espírito. Amém? Mas agora, diz o Senhor, lá em Isaías 43:1, que te criou, ó Jacó, e te formou. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós somos dele. Então, Isaías também 55:11 diz, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Olha o poder da palavra. Eu quero chamar a atenção porque você vê ali, né? Deus disse, ali já não era mais o Espírito, né? Era o próprio Pai falando assim, e Deus disse, haja luz. Ou seja, a palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita, mas ela por si só não tem poder. Não tem poder. Mas se ela fluir, essa palavra fluir no Espírito, em nós, ela tem grande poder. Poder para transformar. Porque se nós não falarmos essa palavra, tá? Essa palavra, quando nós estamos pregando o Evangelho, tá? Nós estamos dizendo, haja luz. Então, aqueles que já estiverem sendo incubados pelo Espírito, e você declarar agora, pregando a palavra, tá? Anunciando a palavra, você está trazendo luz para o caminho dessas pessoas. Elas são convencidas e convertidas através da palavra de Deus que procede da tua boca, que procede da sua boca. Agora, falar à toa? Não. Falar de bobeira, né? Vamos usar essa terminologia? Não. Isso é coisa séria. Você não pode chegar e falar, eu quero isso porque está escrito que eu tenho isso, tenho direito disso. Ter direito é uma coisa, você poder ter maturidade para usufruir é outra. Então, se nós não crescermos, tá? Faz uma introspectiva agora com você mesmo. Quanto você acha que você já é tão semelhante a Jesus? Quanto que você representa Jesus no seu agir, no teu falar? Não estou falando de ser direitinha, de não falar palavrão, de não brigar com ninguém, não xingar, né? Isso, não se mete com sexos ilícitos e essas coisas todas. Só isso não basta, sabia? Só isso não. A fonte tem que ser a vida de Deus se manifestando em nós. Se ela está se manifestando em nós e produzindo esse fruto, amém. Se não, tá? É a árvore do conhecimento do bem. É bem, sabe? Ser honesto, ser sincero, tudo isso não te faz um cristão. Agora, um cristão não é honesto porque ele se esforça para fazer honesto, é porque ele não consegue ser outra coisa. É questão de natureza,
sabe? O cachorro late porque é natural dele, não é porque ele quer imitar um cachorro para ser um cachorro, sabe? Ele late porque é da natureza dele latir. Então, nós queremos falar pela palavra e gerar realidades em cima daquilo, nós humanamente não temos essa capacidade, mas espiritualmente temos. Então, se nós deixarmos o Espírito fluir em nós, eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando do teu Espírito, você aprender a andar no teu Espírito. É lógico que o teu Espírito está junto com o Espírito Santo, mas você faz uso do seu Espírito, ele está lá só como o quê? Porque ele é uma lamparina. Ele é apenas uma lamparina. Se não tiver o azeite, que é o Espírito Santo, tá? O tal será salvo como que pelo fogo, né? Ou seja, as virgens não deixaram de ser virgens, mas não foram para as bodas. Não se tornaram um só com o Senhor para ser sua esposa. Então são fatos assim muito importantes para todos nós. Eu acredito que seja para você também. Mateus 4,4 diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, a palavra de Deus. Às vezes a gente lê lá em Gênesis e não vê que nós temos essa mesma palavra falando hoje, através da Bíblia. Essa palavra poderosa, que pode transformar qualquer coisa, pode criar qualquer coisa. Porque quando Deus fala, há um poder fluindo imensurável, que ninguém é capaz de resistir. É o próprio Deus falando. E quando nós somos usados por Deus para proferir a palavra, é isso que a palavra nos ensina, que nós estaremos ligando aquilo que está no céu aqui na terra. E Deus nos ensina que Ele está contando conosco para isso. Hoje, se nós não ligarmos aqui na terra, não será ligado no céu. Olha que responsabilidade. Mas então é só pegar e citando, vou citar esse versículo para que isso se realize. Não, querido. Não é assim que funciona. Você tem que fazer isso pelo Espírito. Porque só o Espírito tem essa capacidade. Sabe? O homem, como puro ser humano, não tem essa condição de pegar e proferir aquela palavra e isso acontecer. Nós, como profetas, como sacerdotes de Deus, nós somos usados espiritualmente. É através do nosso espírito. Toda a obra tem que proceder dessa natureza espiritual que nós temos dentro de nós. Senão, é só boas intenções, boas atitudes, mas que não levam a nada. Se você quer ser acreditado com alguma coisa no seu dia a dia de Deus, você tem que andar no Espírito. Porque é só isso que serve. Senão ele não precisava fazer você nascer de novo. Era só usar o Paulo aqui, sabe? É só usar o Paulo do jeito que ele é, humanamente, tal. E o que ele ia poder fazer através de mim? Eu, humanamente, não consigo expressar ele em nada. Por isso que Adão, tá? Ele tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, mas se ele não comesse do árvore da vida, ele não poderia manifestar essa expressão de Deus, essa semelhança. Por quê? Porque tinha que ser através do Espírito. Mas quando ele, pela sua própria vontade, fora do Espírito, na alma, ao invés de exercitar o Espírito, exercitando a alma, pela sua vontade, pelo seu desejo, ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele fez isso, ele morreu, porque ninguém serve a dois senhores, ou serve um, ou serve o outro. Adão ali escolheu, mesmo sem saber a profundidade daquilo e quantos seres humanos estão fazendo, tá? Se alimentando na árvore do conhecimento do bem e do mal, sem saber. Outros se enganam achando que fazendo o bem está servindo a Deus ou Deus está se agradando. Não. O bem fora de Deus não é bem, é mal. A única coisa que sai é daquela que sai da procedência, do alimento espiritual que vem do Senhor para nós,
que é a árvore da vida. Ele é a nossa árvore da vida. Então, se ele pode fluir e se manifestar, boas coisas vão ser produzidas. Mas do Paulo aqui, da alma do Paulo, é o velho homem. Tá? Velho homem. Então, a minha alma, ela não tem confiança nela. Tá? A minha alma tem que ser posta no Espírito. Por isso que a palavra de Deus diz, a mente, que é uma parte da alma, né? Mente, vontade e emoções, são as três partes da alma, né? Se nós colocarmos a nossa mente, que dirige tudo, em Cristo, ou seja, deixarmos ela ser conduzida, orientada, guiada, tá? Pelo Espírito, é o que vai ser manifesto em nós. A espiritualidade de Deus se manifestando em nós. De mim nada tenho. É só através do Espírito que habita em mim que eu posso mostrar alguma coisa celestial. Provérbios 6:2. Olha, é tão importante. Deus nos deu o poder de falar. Tá? Não tem outro ser que fale aqui na terra como o homem. Somente o homem. Mas esse falar tem que ser pela inspiração do Todo-Poderoso. Tá? Não é ler a palavra, decorar e falar aqueles versículos. Só isso não vai acontecer. Ela tem que transbordar a vida de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem a essência de Deus. Então, se ela flui do teu espírito, quando você profere, não é simplesmente uma citação, mas é uma profecia, porque aquilo vai acontecer. É Deus falando. Você é somente um instrumento de Deus que está declarando a vontade de Deus. Por isso que nós não temos honra nenhuma. Somos apenas vasos para conter a glória de Deus. Somos recipientes para conter a glória de Deus. Por isso que nós não temos que nos orgulhar de nada, de nada, de nada, de nada. Amém? Vamos andar mais um pouquinho? Olha só o que diz Tiago 1,19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Não dê vazão à carne. Você tem aquele impulso, tá? Mas para ouvir. Esteja pronto para ouvir. Porque ouvir é vir para dentro. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Aquilo contamina. Então, eu posso ouvir alguém falar um palavrão. É muito diferente de você proferir um palavrão. Porque ouvir aquilo não me contamina. Pelo contrário, eu posso sentir até uma repugnância daquilo, por causa que aquilo choca a minha natureza espiritual. Agora, quando eu falo, eu me encho daquilo. Então, por isso que nós temos que estar prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para se irar. Porque tudo isso é o quê? A manifestação da nossa carne. O que é a nossa carne? A nossa carne é a alma inclinada para o corpo do pecado. A nossa alma pode se inclinar ou para o corpo do pecado, tá? Porque o pecado habita, né? Tá? Pode se inclinar para o Espírito. Por isso que a nossa mente, que é a principal parte da nossa alma, posta no Espírito, inclinando-se para o Espírito, é vida e paz. Por quê? Porque aí nós temos a natureza de Deus se manifestando, fluindo em nós, direcionando todas as coisas. Como isso é importante, irmãos? Como isso é importante? Mas sem entendimento, sem discernimento, nós só temos o novo nascimento. Somos aquele bebezinho que só chora, só grita, se eu quero comer, eu quero mamar, só tem que trocar as fraldas dele, sabe? Assim também é o cristão que acabou de nascer de novo. Agora, pelo tempo já devia ser mestre, no entanto, precisar de leitinho racional. Então tem crente que fica ali, ó, como neném, precisando de leitinho, precisando de leitinho, precisando de leitinho.
Se fosse só leitinho, estava bom. Mas tem que trocar as fraldas dele, senão ele chora, senão ele faz birra, senão ele... Oh, meu Pai do céu! Como nós precisamos entender isso para crescermos espiritualmente. Sem essas coisas nós não temos crescimento. Tempo de igreja, tempo de cartão de membro. Cartão de membro não salva ninguém. Cartão de membro não vai ter exigido para você entrar no céu, coisa assim. Não tem, sabe? É lógico, é só para mostrar que nós participamos ali de uma comunidade, de algo em comum. Mas não tem valor nenhum espiritual sobre isso não, tá? Porque a verdadeira igreja não é um lugar ou uma denominação. A verdadeira igreja é o corpo místico de Deus. São aqueles que compõem o corpo dele. E você sabe quem é? Você sabe dizer quem é ou quem não é? Talvez alguém até possa ser muito explícito, mas tem alguém que só Deus sabe se ele é ou não é. Tá? Ah, mas ele está aqui na igreja faz 20 anos. E daí? Pelo tempo devia ser mestre. Tá? Ainda se for um bebezinho, é porque nasceu de novo. Se nasceu de novo, pertence a Deus. Ainda que um bebezinho. Mas tem gente que é só boa. É boa, é prestativa, sabe, ajuda as pessoas, faz tudo isso, mas humanamente. Não, o que interessa não é o fato em si, mas é o que gera esse fato. Tá? Se você é boa, porque a bondade de Deus flui em você, te tornando uma pessoa boa, então isso é edificado. Agora, se você é boa porque você acha que você tem que ser bom com as pessoas, pode ser, mas para Deus não tem valor nenhum. Isso não é nada a ver com Ele. Entenda, essas coisas é que fazem parte da árvore do conhecimento do bem. A pior coisa não é a árvore do conhecimento do mal. Ela está mostrando, sou eu mesmo, sou do diabo e acabou. Tá? Tem que fazer a vontade do diabo. A outra não, do bem, é do bem. Que mal tem, né? Então, tem sim, porque te engana, porque faz você achar que uma possível expressão de bondade que você está tendo, isso mostra a tua espiritualidade. Não, querido, não é não, tá? Eu conheço muitas pessoas que não têm Jesus e que são boas, são muito boas, caridosas e tudo mais, mas isso não salva ninguém, e isso não enobrece a Deus nada, não honra a Deus, não tem nada a ver com Deus. Só aquilo que parte do Espírito gerado em você é que vai cultuar a Deus, que vai prestar a Deus. Se você canta com seus lábios, mas seu coração está longe dele, não é isso que a palavra fala? Então está entendendo? É a fonte. É a fonte. Da onde vem essa aí? Vem como rios de água viva fluindo do seu interior. Amém, glória a Deus. Agora, se vem porque você é adestrado direitinho para ter boa conduta, para fazer coisas certinhas, querido, tá? Isso não vai te levar para o céu. Tá? Talvez possa receber menos condenação, mas isso não dá nem salvação. Não dá salvação. Salvação é sem mérito. Tá? Então, se eu for bonzinho, então eu tenho mérito? Não, eu não posso ser bonzinho. A bondade de Deus tem que fluir em mim. Não é a minha bondade. A bondade de Deus se manifesta em mim porque eu faço parte do corpo de Cristo. E o corpo manifesta quem está ali na liderança. Não é? Quando você está no teu corpo, você não dirige o que ele tem que fazer, certo ou errado? Então, nós estamos no corpo de Cristo, então tudo tem que ser manifestado através de Cristo, pela vontade de Cristo, não pelo que eu acho ou deixo de achar. Amém? Às vezes até quando a gente ensina essas coisas, às vezes tem uns que torcem o nariz, faz, sabe? Não concordo com isso. Querido, não tem problema, tá? Não tem problema. Examinar a Escritura. Vamos ver se tudo isso que eu estou falando está escrito ou não. Estou citando só versículo. Tá? Olha lá, Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá? Mas, primeiro você tem que ter a salvação. Segundo, você vai pegar a espada do Espírito, que é a palavra. Você só pode pegar em Espírito.
Você acha que humanamente você pode pegar? Ela fala, mas não, eu nasci de novo. E eu sei que você nasceu de novo. Mas quando você se manifesta, cada dia da sua vida, você sempre tem escolha. Você se manifesta pela alma, você se manifesta pelo espírito. Você acorda, tá? Vai trabalhar, vai para a escola, vai fazer sei lá o quê. Como é que você vai? Você vai em espírito? Ou você vai como qualquer outra pessoa natural? Ah, pastor, mas isso é natural, é minha vida. Peraí, não é não, tá? Jesus aonde ia, ele era ele. Era ele no espírito, sabe? Não é outra hora é que, não, eu agora estou agindo como homem. Não, não, em todo tempo, diz a palavra. Nós temos que apresentar a ele fiel, sabe? Deixando o espírito fluir. Querido, você não vai conseguir, sabe? A tua alma está contaminada. A tua alma está contaminada, por isso que ela tem que ser sujeita ao espírito, tá? Tem que ser sujeita ao espírito, porque se ela for tentar tomar frente, só faz besteira. Só faz besteira, é o velho homem agindo. Então, é até vergonhoso, porque em vez de expressar Deus, você está expressando o diabo. Como que pode, né? Um cristão expressando o diabo? É só o cristão andar na carne. O que é a carne? É a alma contaminada pelo pecado, tá? Quando ela está voltada para a carne, tá? Ela age segundo a carne. Ela não tem força para mandar na carne. Ela cede às paixões da carne, às coisas do mundo que são dirigidas pelo diabo. Agora, quando você se inclina para o Espírito, se coloca no Espírito, eu sei, você fala, mas pastor, como é que eu faço para me colocar? Querido, eu demorei muitos anos buscando isso. Até que um dia o Senhor me acordou e falou, eu vou te ensinar a andar no Espírito. Eu já era pastor, tá? Já tinha muitos anos de pastor. Eu me assustei, tá? Eu me assustei. Eu não sei quanto eu andava no Espírito antes, mas eu sei de uma coisa, ele me ensinou a andar. Hoje eu entro no Espírito a hora que eu quero. Eu ando no Espírito quanto e quando eu quero. Isso é importante, tá? É isso que todos nós precisamos alcançar. E assim mesmo, tá? Eu falei que eu entro quando eu quero, mas será que eu quero 24 horas por dia? Porque sem perceber, a alma, ela vai tomando a direção das coisas, tá? O meu eu, tá? Vai tomando direção. Eu quero isso, eu quero fazer. Hoje eu vou fazer isso, vai fazer. Cadê Deus dirigindo você? Ele ficou lá atrás, a opinião dele ficou lá atrás. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que... Amém. Mas tudo faça sob a direção do Espírito. É isso que falta. Por isso que o homem não cresce. Por isso que está difícil chegar à estatura de varão perfeito. Por isso que está difícil ser virgem prudente. É virgem porque nasceu de novo, tem o espírito regenerado, mas não anda segundo ele. Tá? Tem um preço a pagar para ter o azeite. Eu tenho que ficar falando isso por quê? Porque isso é importante. Lá não adianta mais. O que você perdeu, perdeu. Mas eu alcanço lá. Não. O lugar de alcançar é aqui. Você pode ir salva simplesmente, tal como fogo, né? A palavra de Deus diz, e pode ir como noiva de Cristo. O que você quer ser? Sabe? As noivas deixaram bem claro, as virgens prudentes deixaram bem claro. E de comprar. Por quê? Pediram para ela falou, não, e de comprar, não pode dar. Ou seja, isso tem um preço a pagar, e eu paguei. Se eu tenho é porque eu paguei esse preço. Do que de negar a mim mesmo e colocar sobre a liderança do Espírito Santo sobre a minha vida. Amém? Falar é algo muito sério. Deixa eu só ler ainda Efésios 4. Efésios 4, 29, que diz, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não é questão de você, eu não falo palavrão, não falo, sabe? Não, mas só a que for boa para promover a edificação. Ou seja, você não consegue falar isso. Não é um bom conselho.
dá um bom conselho. Então, aí eu posso abrir minha boca para dar um bom conselho. Não, se for um conselho humano, não adianta nada. Tem que ter de procedência do Espírito. Por isso que promove edificação. A sabedoria do homem não tem esse poder, não. Ainda que seja uma coisa certa. Né? Olha, um conselho muito bom, mas não adianta, não vai edificar. A vida não vai edificar. Para que dê graça aos que a ouvem. Falar, então, é algo muito sério. Não pode ser que nem papagaio que sabe, só fala repetindo as coisas, não. Há poder em nossas palavras. Se nós aprendermos a nos colocar no Espírito, a vivermos segundo o Espírito, a andarmos segundo o Espírito, nós vamos experimentar coisas tremendas na nossa vida, tremendas. Então, não podemos deixar de passar isso aí, não. Para trazer vida é necessário a palavra. A palavra traz a existência, né? Ela dá a luz a uma nova vida, a um novo nascimento, a uma nova coisa. Ela gera coisa, ela tem poder de gerar, tá? Você chama a existência aquilo que não existia. A palavra nos ensina que há poder nas nossas palavras. Nós podemos chamar a existência as coisas que não existiam, passarem a existir, qualquer coisa. Imagine se você cresce espiritualmente e você começa a aprender a se utilizar da palavra do Senhor na sua vida, em sintonia espiritualmente com Ele. Acontece. Você será capaz de fazer coisas que você nunca imaginou, porque você não está fazendo pela sua vida humana, você vai poder fazer pela tua vida espiritual. Mas para isso ela precisa crescer. Um bebezinho não sabe fazer nada. Tem que fazer ainda por ele, dar comidinha, dar banhinho, trocar a fralda e aquelas coisas todas, né? Então, o Espírito veio. Olha que interessante. O Espírito veio. Primeiro o Espírito veio, depois a palavra veio. Aí só então houve luz. Olha só, primeiro gera coisa no Espírito. Depois isso é gerado a palavra. E se realmente ela foi gerada no Espírito, não da tua vontade, não da tua alma, mas gerada pelo Espírito e ser pronunciada, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Então, a luz, houve luz. Seja lá o que palavra que for dita, vai acontecer. Vai acontecer. Por quê? Porque há um poder inerente nessa ação toda, que vem do quê? Do Espírito. Então, primeiro o Espírito, aí a palavra, tá? Que é ungida, cheia da presença de Deus. Você fala, não porque está escrito, mas porque você está cheio daquela verdade. E a palavra de Deus falando, proferida da sua boca. Ela não volta vazia. Amém? Então, haja luz e houve luz. Você vai pronunciar palavras e que vão acontecer. Seja lá o que você falar, acontece. Quando a luz vem, as trevas são dissipadas. Olha que coisa interessante. Mas como é que a treva vem? Primeiro vem o Espírito. Depois nós temos a palavra. Depois, como efeito da palavra, gera-se algo. Gera-se algo. Que, no caso, a luz. E a luz causou o quê? Dissipação das trevas. Separou o que é noite e o que é dia. Então, olha o poder que nós podemos ter na nossa boca, conforme andarmos segundo o Espírito. Se dermos vazão ao Espírito agindo em nós, nós iremos falar e irá acontecer coisas que vão nos edificar. E nós vai separar trevas da luz dentro de nós e na nossa vida. Que coisa maravilhosa, né, querido?
Quando a luz vem, as trevas são dissipadas. A treva não consegue existir. Quando a palavra de Deus é gerada em você, as trevas têm que ir embora. Se você profetizar pelo poder de Deus, a palavra que você profetizar vai acontecer, porque ela não volta vazia. Mas é dentro desse contexto, não é pegar aqui, está escrito assim, vou falar em nome de Jesus. Não, você está usando o nome dele sem, no nome dele. Se você tem autoridade para assinar como o nome dele, tudo bem, então você é um falsário. Tá? Você está falsificando uma assinatura. Falar em nome dele é porque você tem propriedades para ser um representante dele. Por isso que eu falo em nome dele. Sabe? Não é eu recebi o nome, agora eu faço o que eu quiser. Não. Tá? Eu posso representá-lo. Tá? Eu faço algo em nome dele. Ele não está presente, mas eu sou representante dele. Eu sou representante dele. Eu tenho, tá? Eu tenho condições de representá-lo em qualquer situação. Aí, meu filho, você falar, vai acontecer. Por quê? Porque ele te otorgou o direito de você assinar por ele. Amém? Mas como é que ele assina? Como é que ele te outorga isso? Você tem que estar cheio do Espírito. Porque se você está cheio do Espírito, você está agindo segundo a vontade dele. Então, se você usa a vontade dele, então ele te libera para assinar qualquer cheque. Tá? Tem gente que, eu sou crente, então nós podemos assinar um cheque que Deus paga e tudo. Gente, isso é criancice, desculpa, tá? Isso é falta de maturidade. Vamos ver o que a Escritura diz e nos ensina, amém? Veja bem, no princípio era o verbo, a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. Que coisa, né? Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Então você vê luz, tá? Está trazendo a vida, manifestando a vida de Deus. A luz sempre manifesta Deus, sempre a vida de Deus. Aliás, nós precisamos entender que a Bíblia toda, de capa a capa, é uma questão de vida eterna, de vida zoe, a vida de Deus sendo trabalhada em tudo e em todos. E mostrando que quando não se tem essa vida, tem a morte que te leva para o inferno e por fim para o lago de fogo. Só há esses dois caminhos, tá? É morte ou é vida, tá? Só que o diabo, ele vai modificando a coisa ali para ter aparência de bem. Por isso que a árvore do conhecimento do bem é nada, come daquele fruto, você morre do mesmo jeito. Por quê? Porque não é procedência de Deus. Não adianta ter nome de bem. Tem que ser bem, tem que ser Deus. Não adianta ser imitador. Tá? Imitador não adianta. Sabe, o diabo mostra muito de coisa que parece reto aos homens, né? Como diz o provérbio, né? Há caminhos que parecem retos aos homens, mas o fim dele é morte. Não entre nesse. Tá? Então, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Então, o Senhor quer se trabalhar em cada criatura, porque todos nós hoje nascemos em pecado, nascemos em trevas. É como aquela terra que se formou, se tornou sem forma e vazia. Nascemos assim. Agora o Senhor vem e paira sobre nós com o seu Espírito, nos preparando para que a gente possa nascer de novo. Mas quando a palavra dele vem, se nós não aceitarmos, nós não vamos receber a vida dele. Então, é aquela criança que foi fecundada, está sendo gerada, mas nasce morta. Nasce morta. Ou nem chega a nascer, né? Falando mais propriamente, não chegou a nascer, não recebeu vida. Então, todas essas coisas são expressões do que ocorre
por detrás no mundo espiritual. Esses olhos humanos, terrenos, não conseguem ver isso. Mas pela luz do Senhor em nós, que ilumina o nosso caminho, nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até a próxima semana. Vamos falar mais coisas. Isso é muito rico. Isso é falar do teu dia a dia. O que ocorre no teu dia a dia. E isso é algo indispensável. Você não pode viver sem comer, você não pode viver sem respirar. Isso aqui é luz para o teu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Não é isso que a Escritura fala? Amém. Fica com Deus. Até a próxima. Deus abençoe.